Em 2009, eu encerrei a faculdade de medicina em 2002, fiz residência até 2004. Em 2009, eu escolhi a psiquiatria e era uma pessoa extremamente fechada, não tinha condição muito de atender as pessoas, sendo muito tímida. E daí eu já era fã, assim, do Jogando no Quintal, que era um espetáculo que eu gostava muito, e daí eu decidi fazer um curso de improvisação no Quintal de Criação, que é um espaço desenvolvido pelo Márcio, que é um dos criadores do Jogando no Quintal, que é uma pessoa que, né, me abriu as portas aí para esse universo da improvisação e do palhaço, que me apresentou para o pessoal do Barbichos, com quem eu trabalhei até 2015. Então a gente tem uma história gigante aí de para trás, né, Márcio, de vida. Agradeço muito de você poder conversar, contar um pouco da tua história, da tua relação, das emoções do espetáculo. Tudo bom, Márcio? Tudo bom, obrigado pelo convite. Você foi uma grande parceira nossa na época desses primórdios do improviso, assim. Então, muito feliz de estar aqui e espero que alguma coisa eu possa ajudar alguém que assista esse vídeo. Ah, com certeza. Eu tenho muitas histórias, né, envolvendo o processo emocional e as criações. Acho que até no trabalho do palhaço em si, que é um curso que você costuma dar, né, de palhaço de improviso, mas ajuda muito quem faz o curso nos processos emocionais também, né? Mas eu queria que antes você contasse dessa história que também como professor e como mestre de cerimônias, que acho que hoje é o teu principal trabalho, assim, que você contasse um pouco dessa história sua que veio de uma área muito, né, profissional, técnico normal, até se criar a questão do palhaço, estudar palhaço fora do Brasil, né, e as experiências que você teve experiências muito significativas aí, né, com palhaço em hospital, palhaço em situação de guerra. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Então, bom, eu até os 27 anos, né, eu costumo dizer que eu era uma pessoa normal, né, Uhum. porque quando eu tinha 17, meu pai morreu, foi súbito, assim, foi de uma hora para outra, eu tive que começar a trabalhar na papelaria que ele tinha aqui no Centrão, em São Paulo. Então, dos 17 aos 27, eu era um dono de uma pequena papelariazinha lá, até que em 94, no século passado, eu fiz um amigo me ligou e falou: Balas, tem um curso de clown aqui. Eu falei: de quê? De clown. Ah, de palhaço. Um curso assim, bem de introdução, tipo os cursos que eu dou hoje de um fim de semana, era curtinho assim. E eu fui lá, vamos. E eu saí de lá assim, uau, que é esse negócio? Isso meio pirou minha cabeça. Uhum. Mas, enfim, tinha meu trabalho, daí eu comecei a fazer paralelo todos os cursos que tinha. Não tinha na época muitos, mas aparecia um professor, eu fazia, eu sabia de negócio, eu fazia. Fui fazendo assim como um hobby, até que alguns anos depois, já tive todos os cursos, todos os professores, e eu Uhum. decidi que eu queria tentar ser palhaço profissional. Para desespero da minha mãe, né, que não achou graça nenhuma. E aí eu acabei, tinha que estudar, né? Como é que eu vou fazer palhaço no Brasil, né? E aí eu fui atrás de escolas e possibilidades, e acabei indo para na França, em Paris, onde eu fiz a escola do Jacques Lecoq, que é uma escola bem importante, talvez a mais importante de palhaço no mundo. E eu fiz essa escola e fiz lá outros cursos e fiz meus primeiros apresentações, shows na rua. Fiquei 3 anos assim estudando mesmo, me especializando. Voltei ao Brasil e aí aqui no Brasil eu dei sorte que eu estava chegando e tinha uma seleção para trabalhar nos Doutores da Alegria. E aí eu entrei nos Doutores, foi meu primeiro emprego, né? E eu digo emprego porque, né, você sabe, mas às vezes os ouvintes não que o Doutores não é um projeto voluntário, e Sim. sim um projeto profissional remunerado. Então, você Uhum. tem um salário para trabalhar no hospital. Então, foi meu primeiro emprego. E Uhum. aí, a partir daí, eu comecei minha carreira de palhaço e virei realmente palhaço profissional. Deve ter uns 22 anos, 24 anos agora, mais ou menos. Sim, e daí depois, dentro dessa experiência, você também teve viajando com o Palhaço Sem Fronteiras, né? Conta um pouco, a gente conhece o Médico Sem Fronteiras, que viaja para território de guerra e tudo. Como que é isso, o trabalho de um Palhaço Sem Fronteiras? Então, o Para Sem Fronteiras é um pouco como os Médicos Sem Fronteiras, Repórteres Sem Fronteiras, né? Uma organização, nesse caso voluntária, sem fins lucrativos. Começou na Espanha, depois foi para França, tá? E hoje até no Brasil tem essa trupe aqui que faz jornadas de
de ir em situações delicadas, em situações de guerra, em situações de conflito, né? E eu estava na França na época e estava tendo aquela guerra do Kosovo, em 1999. Então, formaram-se campos de refugiados por conta da guerra. E aí, quando eu fui convocado, né? A gente fez essa viagem que durou 2 semanas e a gente foi para lá. Era uma situação de guerra, então era bem tenso, assim, nesse sentido. Eu nunca tinha ido, então eu fiquei muito, 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 muito tenso. E a gente fazia a cada dia 2 espetáculos em um campo de refugiados diferente. Então a gente chegava, né? E isso era muito interessante, assim. Eu nunca tinha tido essa experiência, né? De você chegar primeiro num país em guerra, né? Então, no caminho a gente via postos de controle, né? Tanque de guerra passando, casas, escombros, né? Marcas de tiros, metralhadoras, todo aquele cenário assim de filme mesmo. E aí a gente chegou no primeiro campo de refugiados, né? E o que é um campo de refugiados? Ele é um grande acampamento, né? Administrado por uma ONG, normalmente, que as pessoas estão lá à espera da sua sorte, de saber o que vai acontecer com elas, né? E é muito interessante porque, normalmente, num campo de refugiado, acontece muito pouca coisa, é uma rotina muito tediosa. Aí, às vezes, chega os médicos sem fronteiras, ou né, com remédios, com mantimentos, com pequena notícia, assim, nenhuma grande novidade. Vai chegando psicólogos. E aí, de repente, imagina que chega uma trupe, né, com os cabelos estranhos, com as caras estranhas, né, e vai saindo um trapézio, umas bolinhas, uns negócios. E aí, isso já é uma coisa muito grande para um campo, porque, e principalmente as crianças, né, são as primeiras que chegam e, nossa, o que está acontecendo? Está acontecendo, está acontecendo. E a gente avisa, vai ter show, espetáculo, espetáculo, espetáculo. Começa a circular e tal. Aí, então, quando eu conto isso, eu conto que já a nossa chegada já era o início do espetáculo, mesmo antes de começar, sabe? E aí a gente fazia toda a montagem, já nessa montagem já tinha interação com as crianças, já tinha umas pequenas brincadeiras, principalmente eu que gosto assim de brincar e de fazer tal, já fazia jogos e brincadeiras e perguntava o nome e aprendi umas coisas em albanês, né, que era a língua deles, para me comunicar um mínimo. Então a gente montava o espetáculo, depois disso cada um tinha 1 hora para se preparar e aí a gente fazia o espetáculo. E aí eu me lembro desse dia, assim, o primeiro que a gente fez, eu estava muito, muito, muito nervoso, porque eu tava com muito medo, assim, e eu não sabia o quanto isso realmente era possível, sabe? Assim, puxa, será que eles vão achar graça? Será que eles vão rir? Lá eles falavam em albanês, o que era uma dificuldade muito grande, porque a trupe era internacional, a gente falava várias línguas, né? Tinha os franceses, espanhóis, a trapezista era inglesa, e eu do Brasil, mas albanês é uma língua que não tem nada a ver com nada, então, nossa, será que eles vão achar, meu Deus? E aí eu me lembro desse dia, quando acabou o primeiro espetáculo, né, das pessoas baterem palmas, gritarem umas palavras que eu nem sabia, né, o que eles estavam falando, mas nesse dia eu vi, poxa, é possível, funciona, é muito legal, é um instante que eles saem daquela loucura daquela guerra, é como se você tira, né, aquela tragédia momentaneamente e conecta eles com a magia do circo, com a magia do palhaço, assim. Então foi muito lindo e muito emocionante para mim, tanto artisticamente quanto pessoalmente, né? Incrível, né? E você teve outra missão, né? Acho que foram 2 ou 3, né? Que você foi? Eu fiz 3, uma foi dentro da França e a segunda eu fiz para Madagascar, na África. Foi. E essa também foi muito legal, né? Essa era não era uma situação de guerra, eram tipo favelas, comunidades muito, 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 muito pobres, muito afastadas do centro de Madagascar, em lugares que realmente muito, muito, muito longe, assim, né? E que não chegava nada, mal tinha televisão lá, e também foi muito incrível, né? Assim, até lembrei que um dos lugares era tão longe, e eu me lembro da cena de antes desse começo, assim, que a gente ficava no meio das crianças, eles vinham pertinho, ficavam falando. Nesse lá, Madagascar, eles falam francês, então era mais fácil a comunicação. E eu lembro que tinha um menininho pequeno, assim, do meu lado, ele ficava passando a mão, assim,
puxando, assim, meio eu fui deixando, vendo que parecia que ele estava pesquisando, analisando, né? Uhum. Aí eu estava achando muito curioso, e a menina da ONG que trabalha lá, que está lá há mais tempo e tal, ela falou assim, Marcio, você sabe que acho que nós somos talvez os primeiros brancos que Ah, tenham sim. chegado aqui. Uhum. Então era uma coisa muito diferente, né, É, gente? eles, aham. Então foi muito lindo, assim, muito Uhum. especial, assim. E nesse também a gente ainda fazia uma atividade quando acabava o espetáculo. é, eu fazia uma atividade com eles, com alguns adolescentes e que são jovens adultos, para eles poderem reproduzir isso depois da nossa saída. Era como se ensinar alguns elementos, alguns truques, Legal. algumas gags, algumas coisas que a gente tem no nosso lado artístico que a gente possa deixar para eles, para depois eles colocarem lá, brincarem dentro da comunidade deles, né? Sim. Então também foi uma experiência muito muito forte, assim, muito bonita. Sim, que incrível, né? E depois tem a história toda, todo o desenvolvimento de espetáculos, né? Tem o Jogando, que era um jogo de improvisação de palhaço, que você construiu ali junto com o César, muitos anos ali, né? Teve programa na TV Cultura, depois você fez espetáculo junto com os meninos Barbichos, o Improvável como mestre de cerimônias, muitas vezes, como jogador. Teve o programa da televisão, né? Que era de improvisação. Depois se apresentou outro programa no SBT, que era meio que um mestre de cerimônias mesmo, né? E daí tem alguns espetáculos seus que eu acho que envolvem muito esse tema que te trouxe para a gente conversar. Acho que o Caleidoscópio, um espetáculo de quatro improvisadores, que é baseado nas histórias contadas das pessoas, da plateia, né? Então envolve muitas experiências emocionais ali das pessoas que viveram as histórias e o Bagagem, que é o teu solo, que conta uma retrospectiva da tua vida pessoal, né? Eu queria que você contasse, assim, dentro desse desenvolvimento, como a emoção interferiu no processo de você ir criando os seus espetáculos e como ela interfere num processo de criação de um improvisador e de um palhaço, né? Legal, legal. Eu vou. Pensei aqui que quando você falou, né, sobre a emoção e sobre. Eu demorei muito tempo para entender que o palhaço e o improviso, mais do que só linguagens, eles são uma maneira de ver o mundo, uma maneira de olhar para a vida, quase que um way of life. Eu demorei muito mesmo para entender, assim, não é uma falsa modéstia, assim. Eu Hum, ouvia muito dos alunos falando assim, eu lembro de uma aluna falou assim, nossa, nesse final de semana de curso eu aprendi mais do que em 10 anos de terapia, eu evolui mais do que 10 anos de terapia. uhum, Muito isso na área da saúde, um Conrado, que depois que me levou para as empresas, né, que eu nunca uhum, tinha trabalhado dentro das empresas, em 2002, ele falou, nossa, isso que você faz tem tudo a ver com o universo corporativo, que eles precisam disso e tal. E ele uhum, conta que o terapeuta dele falou, pô, você lá no curso você está aprendendo mais do que aqui na sessão. Tô quase, né? Ele fez um elogio brincando, assim, uhum, comparando com. E eu sempre achei isso engraçado e divertido, mas eu nunca dei o real valor para isso. uhum, Só depois de muitos anos de ouvir aqui muitos feedbacks de alunos mais velhos do que eu tive esse entendimento assim dessa possibilidade disso ajudar a gente na vida mesmo, no dia a uhum, dia, no cotidiano. Tanto é que a partir de um momento eu comecei a trabalhar especificamente com pessoas que não querem ser atores nem nada, tanto que você foi minha aluna, eu uhum, tenho meus cursos, vem alunos professor, dona de casa, advogado, uhum, neurocirurgião, uhum, é, contador, vem pessoas uhum, assim, e é muito legal nesse sentido de que assim ajuda muito a pessoa na sua parte emocional, na sua parte de expressar, de uhum, ser quem ela é, uhum, ser quem você é. Isso é muito profundo, né? E acho que uhum, isso conecta com a questão, acho que, né, que é o seu universo da saúde mental, das emoções, né? uhum, Então, tanto é que eu tenho uma coisa da linguagem do palhaço do improviso, que é o tal do sim, né? Que a uhum, gente trabalha, que é uma técnica, né? O sim, você conhece? O sim é uma técnica de criação. Um improvisador vem com uma ideia, o outro diz sim, aceita essa ideia e cria em cima dela. Depois vem o outro, cria em cima dela, cria em cima dela, cria em cima dela, e juntos, a partir desses sims,
cria-se uma história, uma cena, um espetáculo e tal. Só que eu fui entender que esse sim, ele é mais profundo ainda do que só uma técnica para eu criar uma história. Uhum. Porque esse sim, ele tem a ver com esse conceito que a gente trabalha no Palhaço do Improviso, que é a aceitação, né? Aceitação. Só que na cena, a aceitação é das ideias do outro, das propostas do outro. Agora, quando a gente traz para a vida, eu trago isso assim de, poxa, como é que eu posso dizer sim para o que vem do meu parceiro, do meu colega de trabalho, do meu chefe? Como é que eu digo sim para as coisas que me acontecem na vida? Como é que eu digo sim para a pandemia que chegou com tudo? E, nossa, eu não tenho como não estar tenho que dizer sim, né? E jogar com isso, assim, dizer sim e jogar com isso, né? E, então, eu sempre falei muito desse sim. Só que há uns 10 anos atrás, quando eu fui fazer meu TED, meu TEDx, né, que eu fiz um TED que chamei ele de Olhar do Sim, quando eu fui me aprofundar e pesquisar e chamei um time para pensar junto, eu percebi que tinha um sim que eu passava um pouco meio assim desapercebido e que é o primeiro e mais importante, que é o sim para mim. Conectar comigo antes de eu ir para a cena, antes de eu me conectar com o outro, antes de eu tenho que estar conectado comigo. Então, aí que eu formulei minha teoriazinha, né, de que são 3 sims, né, no olhar do sim, né, que vai um pouco além, né, porque o pessoal do Second City, muitos improvisadores sempre falaram desse sim, mas assim, é como se ele vai estar indo um pouco mais profundo, né? Então, o primeiro sim é o sim para mim. É daí que parte tudo. Eu primeiro preciso me conhecer, eu preciso me conectar, eu preciso estar me ouvindo. Então, por isso que no curso que você fez, quando a gente faz o antes de entrar em cena, a gente que é do improviso do palhaço, a gente toma muito tempo para o quê? Para eu estar ali de olhos fechados, para eu conectar comigo, perceber como eu tô, como é que tá meu corpo, como é que tá minha mente, como é que estão meus pensamentos, como é que eu posso conectar comigo para dar esse primeiro, que é o sim para mim. Aí a gente vai para o segundo sim, que é o sim para o momento presente, né? Que no palhaço eu peço para as pessoas ficarem de olhos fechados para conectar com você, tá? Depois agora abre os olhos, percebe o momento presente, percebe o que é aqui agora. Percebe o que tem aqui, nesse instante. Se vier alguma coisa aqui lá de fora, percebe, mas manda ela embora, né? Estar no momento presente, no aqui e agora, né? Tem muito a ver com mindfulness, né? Isso de estar lá onde você está. E aí isso leva para o terceiro sim, que é o sim para o outro. Aí eu vou jogar junto com o outro. Aí eu vou atuar com o outro. Sim. Com o meu parceiro de trabalho, com o meu parceiro de casa, com meus filhos, com um desconhecido na rua, né? Então, nesse sentido, tem essa formulação desses 3 sims, que eu acho que são a essência de todo o trabalho que eu falo e que eu faço, que eu acredito e que eu trago do palhaço. É uma mistura disso tudo que acabou virando esse grande conceito. Que joia! E como você acha que isso tudo te ajudou na criação? Por exemplo, eu penso sempre na questão do teu solo, né? Que eu acho que ele é uma perspectiva muito pessoal, assim. Quanto tempo ele se desenvolveu? Quais foram os gatilhos que te levou a querer criar? É como se fosse uma biografia em peça, né? Assim, porque pensando que em vez de você fazer um livro, você fez uma peça, né? Eu tenho 20 anos de carreira, já tinha feito espetáculo com 10, com 4, com 5, com 6, né? E aí chegou uma hora que eu falei, nossa, tá na hora de eu fazer meu solo. E aí eu chamei a Rena, né, Rena de Faria, que era minha amiga, minha parceira e uma diretora que eu sou muito fã, e eu chamei ela para me dirigir, para me ajudar na cocriação desse solo, que eu achava muito difícil fazer solo de improviso, de estar sozinho em cena, nunca tinha feito. E o processo, Lala, demorou mais de 2 anos, foi um processo bem... Porque, claro, eu fiz junto com os meus trabalhos que eu faço palestra nas empresas, workshop nas empresas, né, cerimônias, eu tenho todo esse meu lado corporativo, né, comercial e corporativo. Então, ele foi sendo um projeto que foi
devagarzinho acontecendo, e a gente foi descobrindo sobre o que eu vou falar. E, como eu te falei, essa teoria toda do sim, do interno, também foi uma maneira, porque no começo as ideias primeiras eram ideias que eram de fora, digamos assim. Vou fazer um espetáculo daqui, vou fazer um solo de improviso, a virtuose, mostrar que sozinho eu posso fazer um espetáculo. E depois eu fui dentro desse mesmo pensamento do sim, é tipo olhar para dentro e pensar, poxa, o que eu quero compartilhar nesse momento? O que está aqui dentro? E aí acabei chegando nessa coisa de falar de mim, né? Você fala das coisas, fala dos outros, fala dos fatos, fala das curiosidades, dos acontecimentos e tal, só que chega uma hora, você vai aprofundando, e eu senti que era hora de falar de mim. Então aí que eu fui atrás de compartilhar a minha história da maneira mais genuína, espontânea e sincera que eu conseguia. Sim, ele é uma mescla, né? Existe um trecho dele que é uma história mesmo sua, né? Uma peça de teatro mesmo sobre você, e depois tem um jogo, né? Com a plateia, né? Exato. E a ideia foi essa mesmo, de ter essa estrutura. Sim, inclusive a própria Rena, que é a diretora, que é co-criadora do espetáculo, ela falava isso. Eu não quero. Eu contava muitas histórias para ela e depois ela escolhia algumas. Eu falei, mas por que essa e não essa? Ela falou assim: a história, isso é uma obra de arte, né? Para ser uma obra de teatro. Então, não é para ser sobre vocêzinho. É para ser uma coisa que seja uma coisa universal. Sim. Que a pessoa veja a sua história e ela fala, nossa, eu também vi uma coisa parecida. Nossa, eu também sou assim. Então, por exemplo, eu conto, né? Você assistiu minha peça, que eu ia no parquinho do Guarujá. Nossa, o parquinho do Guarujá era um daqueles parques pequenos, com brinquedos que rangem, com algodão doce, pipoca, trem fantasma. E eu amava ir no parquinho. Então, quando eu falo sobre esse parquinho, depois as pessoas até me mandam, nossa, me fez lembrar que em Mongaguá tinha um parquinho assim. E eu, quando era pequeno, em Arujá, eu ia no parquinho da cidade. Porque é uma coisa meio universal. Todo mundo já foi, todo mundo, ou quase todo mundo, assim, alguma hora, né? Então, a gente acabou escolhendo histórias que tivessem essa identificação com a plateia, para a plateia poder se enxergar lá no espetáculo e acessar também a memória dela, né? Você falou sobre emoção e tal. Nossos espetáculos têm muito isso, assim, de buscar fazer com que as pessoas acessem as memórias bonitas, as memórias inspiradoras delas, né? Sim, o caleidoscópio é muito sobre isso, né? Você perguntar para a plateia uma história de vida delas que muitas vezes vai ser uma história que se repete entre muitas outras pessoas, e é aí que as pessoas se conectam com o espetáculo, por ser uma história que se repete, né? Que eu vivi, você viveu, que a gente já leu sobre isso, que viu sobre isso, né? Tem muito disso, eu acho, no seu trabalho, né? Como, vamos dizer, força motriz para o desenvolvimento, né? É uma emoção que acaba se tornando força motriz para o desenvolvimento criativo, né? Exatamente. Tanto é que no Caleidoscópio a gente estava pensando como é que a gente vai pegar os títulos da plateia, porque normalmente a gente pega um papelzinho, escreva uma frase, escreva uma coisa divertida, tá. Só que a gente falou, putz, a gente não quer só fazer comédia, a gente quer uma coisa... E daí a gente chegou nessa ideia de contar uma história nossa, verídica, que a plateia sinta que é verídica, né? Então a Rena contava uma história de um tio dela, que chamava ela de voz de manteiga, quando ela era pequena, tá? E depois a gente perguntava para a plateia, que pessoa na sua família você lembra, né? Que te inspirou por algum momento bonito, por algum momento mágico. Então aí a pessoa... na plateia, pensava automaticamente, mesmo se ela não fosse contar, porque tem gente que não gosta de contar, não quer participar, mas ela pensava, putz, automaticamente, poxa, você aí que está ouvindo essa entrevista agora, que é uma pessoa da sua família que te inspirou, tá? Isso automaticamente faz eu pensar, puxa, quem foi? Nossa, aí a pessoa contava, nossa, o meu avô era um cara muito querido lá em São José do Rio Pardo, porque ele ajudava as pessoas, então, um dia, aí a gente partia de histórias bonitas, poéticas e inspiradoras, né? Sim, sim. E era a força para desenvolvimento do espetáculo, né? O mote para a criação do espetáculo. Acho que no cerne da maneira como se criava, a emoção era a base para o desenvolvimento, né, do espetáculo, né? Exatamente. E eu fico imaginando hoje, né, como você faz bastante um trabalho corporativo,
dentro de empresas, mas que envolve essas técnicas de criatividade, né, do dizer o sim, né? O quanto isso também auxilia as pessoas ali dentro da empresa, que eu vi que você vai por nichos, né? Eu vi a de ontem, por exemplo, que acho que era na área financeira da Natura, né? Então, um pessoal Ah, super corporativo, que trabalha de uma maneira super concentrada, séria, focada, com metas super inatingíveis, tal, né? Como atingir essas pessoas, né? Como poder trabalhar nelas um lado criativo, um lado lúdico, né? Como que você faz esse trabalho com eles ali? E o que que eles podem aprender um pouco contigo naquele momento? Que eu acho que não é só descontrativo, é um momento também para você pensar em coisas um pouco diferentes, né, do escopo do teu trabalho ali naquele momento. sim, exatamente. Eu trago esse conceito do sim que eu expliquei para vocês aqui, eu trago isso em forma de palestra, no sentido de mostrar para eles de que a gente usa isso para o nosso trabalho, mas isso pode servir também para o dia a dia deles. Porque Uhum, quanto mais uma pessoa está nesse olhar do sim, nessa abertura, nessa disponibilidade para aquilo que vem, não brigando com dados e coisas que chegam, né? Uma notícia que veio da presidência, vai mudar tal coisa. A gente tem essa tendência de ficar reclamando, mas isso não dá certo, mas antigamente era assim, mas não vai lá, e ficar meses, mas esse sistema novo, né? Ao invés de mudar a chavinha e pensar nesse olhar do sim, como é que eu posso aceitar isso que é dado e pensar como eu posso criar neste momento, uhum, como eu posso criar nessa situação que se apresenta, né? uhum, E também essa coisa da cocriação, que o improviso é muito cocriativo, né? Eu falo uma frase na palestra que é da aula de improviso, que eu falo na minha primeira aula de improviso, que é faça o seu parceiro brilhar. uhum, Porque no improviso a gente é assim, um tá em cena, o Dani lá tá fazendo uma cena, eu fico pensando, como é que eu posso entrar para ajudar ele a ser mais engraçado, mais divertido? E eu vou lá e o Elígio está pensando, e aí um vai fazendo, o outro brilhar, isso vai circulando entre todos, então todo mundo vai subindo junto. uhum, Mas Balas, isso uma hora dá errado. É verdade, mas dá errado todo mundo junto também, uhum, né? Então, é um trabalho de criação coletiva. Então, eu acabo trazendo isso para a empresa, esse conceito do improviso, de co-criar, de fazer junto com o outro, uhum, né? De criar, de dizer sim para a ideia que veio do outro, tirar o julgamento e aceitar o outro do jeito que ele é. Porque, uhum, no fundo, o que eu falo é como é que a gente consegue ser quem você é, ser quem uhum. você é, né? Sim. Que parece simples, mas a gente Mas sabe não que é tão não. simples. A gente é muito influenciado pela visão do outro, pela crítica do outro e pela autocrítica, né? Exato, exatamente. E mas como que você, eu lembro sempre quando eu lembro disso, eu lembro de Mar del Plata, né? Que é o momento que você desliga e vai descansar a cabeça. Eu sempre quando eu vejo quando você está descansando, você está por lá, né, na praia. É, E aqui a gente fala muito da cultura indígena e eu vi que você escapou por uma semana ali no pessoal do Meningacô, né? Conta um pouco aí desse momento, esse escape da cidade, né? Da correria, da vida corporativa que você teve todo dia. Como que foi essa experiência? foi muito lindo. Eu fui lá pro Xingu com meus filhos, né? Foi muito, muito, muito. Foi muito intenso em primeiro lugar, porque é uma mudança né? Me lembrou um pouco a primeira vez que eu fui para acho que para o Marrocos, assim, para o Oriente, que a paisagem é outra, você faz assim, no Xingu, a mesma coisa, já da chegada, a gente chegou ali na aldeia, nossa, que incrível, que uau! E foi muito bonito de ver, assim, como eles conseguem manter as tradições, como aquela cultura é forte, poderosa, né, potente. É, Foi muito bonita a troca, assim, eles foram muito gentis com a gente, muito, né? Então, no começo você fica assim meio sem saber, assim, aos poucos você vai entrando e depois de 3 dias, 4 dias, você já está se sentindo ali, né? Um pouco parte daquele universo. 3, 4 dias a gente adulto, né? As crianças, loguinho já estavam com os Já estavam se indígenas divertindo, né? futebol e subindo pegando pequi na árvore. Uhum, E, e, então foi muito, muito bonito de ver, uhum, conhecer as medicinas deles ali. uhum, Até, né, eu até estava contando para um amigo
porque ele perguntou, tinha uma medicina de... Não tinha nada de estado de consciência, de saída, Alterado, mas, sim. mas aconteceu uma bobeirinha, um dia a gente estava no Rio, banhar no Rio todo dia, né, que é maravilhoso, e a gente estava no Rio, e os meninos estavam fazendo uma guerra de lama, e aí entrou uma lama no olho do menininho, e daí estava uma das mães lá, o menininho nem era tão pequena, tinha 10 anos, 9, 10. Aí tava uma das mães, tirou, assim, tirou, só que ele, chorando. Aí, por sorte, alguém tinha um colírio, né? Trouxe esse colírio da cidade grande. Colírio. Aí, só que saía, só que tinha uns pedaços que não saía, porque tava muito dentro. E a mãe desesperada, o moleque desesperado, a gente lá, até que algum indígena tava passando, viu, falou, o que foi? Não, isso, tal. Peraí, vem cá, tal. Levou lá na casa de um. Aí o cara pegou ali umas ervas, fez um negócio, pôs um chá, uma coisa assim. Aí pingou no olho dele. Quando pingou, aquela lama que estava assim espalhada, ela meio solidificou, juntou. Aí ele foi lá, pegou assim, tirou, acabou. Oh. E você fala assim, nossa, a gente estava lá com um moleque há 3 horas, o moleque passando mal. A gente estava ventando a possibilidade de ir até a cidade, que é muito longe. A cidade, sabe, você já foi. Não é que assim, de 1 hora, não. Tipo, era longe pra caramba. Tal, porque aquela lama estava 3, 4 horas, não saiu. O moleque entrou naquele estado de criança, assim, de desespero, não se abriu o olho. E você vê assim, nossa, e a gente ficou assim chocado com a beleza, né, dessa cura que acontece, né? Então, desse conhecimento, né, do nada, não tem nenhum artefato, né, científico ali, né, farmacológico, né? E nem tanto tem, né, esse artefato que a própria natureza te deu ali, né? Que é esse conhecimento que a gente não tem, né? E foi muito lindo. Então foi uma experiência incrível. E no final, né, você viu até algumas fotos. Como eu tinha levado meu nariz, minhas mágicas lá, eu fiz um show lá também, então foi super legal, porque foi uma maneira de eu retribuir essa hospitalidade deles e eles verem um pouco, né, do palhaço, essa brincadeira, trazer lúdico, né? Então foi muito, muito emocionante. Que bacana. Ô, Márcio, eu sei que você continua fazendo um trabalho forte na parte corporativa e dando curso, né? E tem coisas em produção na tua cabeça de espetáculo? Qual é a ideia? O que você tem imaginado? O que você tem feito, né? Para esse ano eu vou seguir fazendo os meus cursos assim nesse formato. Eu estou fazendo agora um intensivão de um dia, que é das 10 da manhã às 7 da noite, né? Ou de improviso ou de palhaço. Que a pessoa passa o dia inteiro, assim, é bem imersivo, a gente almoça junto, passa o dia junto, é um dia assim. Tipo um dia na Disney, assim, um dia encantado, né? E nesse eu faço uma experiência de improviso. Esse é para todas as pessoas, ele é aberto a não atores, inclusive. Ele não é um curso, eu chamo ele de iniciantes mesmo, que é bem o curso 0, só precisa ser maior de idade, mas de resto não tem que ter nenhum pré-requisito. Que é uma experiência que eu estou gostando muito, muito, muito de fazer. Então, vou fazer ela mais vezes esse ano, até em fevereiro de 2025 vai ser o primeiro. Legal. Estou com um embrião de uma ideia com o Cláudio Tebas, o palhaço legal. que trabalha bastante, né? Ele fez um livro que é o Palhaço e o Psicanalista. Aliás, vocês que são da área da saúde, muito recomendo, né? Fala, tenho certeza que já viu esse livro. Sim. E nada, então esses são os projetos. Sigo no corporativo, né, que é bem minha área comercial. Tenho vontade de fazer, até eu estava falando com o Mauro Fantini, que faz trabalho de palhaço em hospital. Tenho vontade de fazer umas visitas de palhaço em hospital. Que bacana voltar a fazer, né? Você já fez, é um trabalho tão lindo, né? Tem um documentário, né, de vocês, muito lindo, né? Tem cenas suas lá muito bonitas. O Doutores da Alegria foi era um sonho da minha vida. Quando eu comecei a fazer palhaço, eu descobri que existia o palhaço no hospital. Eu falei, e 4 anos depois eu estava fazendo lá. Então foi um dos meus sonhos realizados. E como eu não faço mais há alguns anos, me deu essa vontade de fazer, porque eu acho muito bacana o trabalho do palhaço dentro desse mundo da saúde mental, porque ele traz esse lúdico, esse brincar,
né? Esse olhar, esse aqui agora, esse olho no olho, né? Eu sou muito fã do palhaço dentro do hospital, assim, eu acho que é uma coisa que é muito profundo, que funciona muito, que é muito legal e que traz como um complemento muito grande ao que vocês médicos fazem, o pessoal da área da medicina, né, tradicional, vem agregar e complementar e fazer com que isso fique mais potente, né, lá dentro da cura, né? Então, eu amo o trabalho, sou muito fã do palhaço no hospital, dessas coisas. Então, é uma das coisas que eu quero fazer também. Que jovem. Márcio, muito obrigada aí por compartilhar um pouco dessa trajetória incrível de 20 anos de trabalho, né? Assim, que a pouco tá merecendo uma retrospectiva muito além dessa tua biografia, né? Alguma coisa escrita ou alguma coisa expositiva, eu acho que eu vou precisar mesmo, né? Para poder recordar que são muitas coisas incríveis aí. Um bom fim de ano, né? Espero que você possa descansar na praia, que eu sei que é o que você curte fazer na hora que precisa descansar, né? Um bom fim de ano. Obrigado pelo convite, obrigado por você publicamente agora, te agradecer porque você foi muito, muito parceira lá atrás, nos primórdios da linguagem do improviso, você foi uma pessoa muito que ajudou muito. A Cris Werson, quando eu encontrei ela faz 2 semanas, e ela, não sei porquê, eu falei, lá, Além, nossa, quanto tempo que eu não vejo ela, né? A gente tem muitas memórias boas, assim, dessa ajuda que você deu na época com a sua cabeça intelectual, que a gente não tem. Assim. Então, obrigado também, obrigado pelo convite, espero ter ajudado você que está aí do outro lado, assistindo a gente. Você sabe por que o cara de São José dos Campos usa o óculos vermelho? Para ver melhor. Por que São José dos Campos? Porque ele mora lá atualmente. É muito perspicaz.